tempo leva para superar um término? Eu sei que você odeia essa resposta, mas a resposta é depende. Mas calma, porque o que importa, na verdade, não é quanto tempo passa, mas o que você faz enquanto ele passa. Porque afinal, ele vai passar de qualquer jeito. Então, se você der uma ajudinha, ele atua em seu favor. Eu sei alguns dos motivos para você não conseguir superar esse término e eu vou te dizer agora. Você acredita que o amor deve ser merecido? O sentimento de simplesmente estar com alguém, de ser escolhida, te parece melhor do que de estar sozinha. Você valoriza mais a imagem de Instagram, de casal perfeito ou de família feliz do que um dia a dia de paz, construção, reciprocidade e cumplicidade. Então, nesse vídeo eu vou te dar 5 passos para rever essas verdades e começar a superar esse término. Meu nome é Andressa Dias, eu falo sobre cura de término e construção de relacionamento saudável nas outras redes. Esse é meu 4º vídeo nesse canal. Se esses assuntos te interessam, já se inscreve no canal para não me perder de vista. Se você está passando por um término ou se você conhece alguém que está passando por um término e não consegue superar, eu reforço então, esse vídeo é para você. Então investe esses minutinhos em você que eu te garanto que vai valer a pena. Vamos lá para o primeiro passo. Passo número 1 é permita-se desapegar da ilusão que você criou. Quando um relacionamento acaba, não é só uma pessoa que vai embora. Então não é só dele que você sente falta. Você sente falta também dos momentos que você tinha com ele. Você sente falta do futuro que você planejou. Você sente falta da versão dele que você projetou. Você sente falta da versão dele que você esperava que fosse existir. Ou que você ainda acredita que existiria se ele continuasse com você. Você sente falta daquele sentimento de acolhida que você sentia quando você estava com ele. Você sente falta do que você achava que era real e que agora você percebe que talvez não fosse tanto. Você sente falta da sua versão que acreditava que você e ele falavam de um mesmo amor. Você sente falta então de muitas coisas e tudo isso merece um luto. Mas agora eu quero chamar sua atenção para o fato de que muitas das coisas das quais você sente falta estão mais nas suas ideias do que na realidade que ele te entregava. E para você ficar inteiro e sair dessa lama, você vai precisar se apegar nessa realidade. Então, desapega da ilusão que você criou e apega na realidade. Eu já sei o que você esperava, no que você acreditava. Eu já estive nesse lugar, acredite, mais de uma vez. Mas eu quero te encorajar a olhar para o que você de fato tinha. O básico, muito resumido, para uma relação valer a pena, é você se sentir segura, você se sentir ouvida e você ter certeza de que você tem com quem contar. Será que você tinha essas 3 coisas? Quando eu tô falando de segurança, eu tô falando de segurança afetiva, eu tô falando de segurança emocional, eu tô falando de você não ficar repensando se essa pessoa quer estar com você ou não, eu tô falando de você não ficar repensando se você é uma pessoa com quem vale a pena ficar. E sobre ser ouvida, vista e ouvida, você sentia que o impacto das ações dele em você eram importantes para ele? Ou ele simplesmente ia fazendo e você que resolvia dentro de você como isso batia? Porque você consegue ver se uma pessoa te ama, se ela se importa em como as ações dela te impactam. Se você ouvia muito, você está exagerando, não tem nada a ver, não é bem assim, você é muito sensível, talvez ele não se importasse em como as atitudes dele batiam em você. E por último é sentir que você tem um suporte, você tem com quem contar. Seja emocionalmente, num dia que você está mais abalado, num dia que você está mais sensível, seja financeiramente, num momento de emergência, ou a depender do combinado que vocês têm. Mas você simplesmente sabe que você tem com quem contar. E obviamente aqui você tem que também fazer a sua parte. E quando eu falo de fazer a sua parte, que é uma frase que eu venho repetindo bastante, eu tô falando de toda e somente a sua parte. As coisas que estão no seu controle. Eu não tô falando de você querer cuidar do que não está no seu controle e eu não tô falando de você fazer a parte dele. Você faz a sua, ele faz a dele e as coisas que não estão no nosso controle, a gente crê num Deus soberano que cuida. Então, para encerrar o passo 1, para ficar claro, você tem que se ater aos fatos e não à sua fantasia do que poderia ter sido diferente no passado e do que vocês poderiam viver no futuro. Chega de ilusão, finca o pé nessa terra. Passo número 2 é saia da obsessão circular. Ah, mas o que é isso? Sabe quando vem um pensamento e aí você gruda nele e fica? Ah, mas é isso, mas isso e aquilo. Ah, mas ele disse que me amava. Mas e quando ele falou isso? Quando ele falou aquilo? Gente, esse é o tipo do pensamento que vai te enlouquecer. Tudo bem, quando é recente, você ficar presa nos mesmos pensamentos. Pode ser que eles te ajudem a baixar a poeira, entender certas coisas, e você, no seu íntimo, vai saber a hora de parar. E quando você sentir que é hora de parar, você precisa ativamente chega. Porque esses pensamentos, eles não vão parar de vir. Então, enquanto você ficar dando linha nessa pipa, eles vão continuar aí.
Saiba, então, a hora de parar com esses pensamentos circulares. Porque o primeiro passo para você sair do fundo do poço é parar de cavar. O que mais que você pode fazer para que eles parem de vir? O primeiro passo é parar de monitorar a vida dele, seja nas redes sociais, seja com amigos, seja qualquer forma que você quer ficar sabendo como ele tá, o que ele tá fazendo, com quem e até que horas. Se você fica acompanhando os posts ou a vida dele com amigos próximos, você está simplesmente se enfiando no que eu chamo de loop da loucura. Porque aí agora, além de sofrer por tudo no passado que você acha que poderia ter sido diferente e pelo futuro que você projetou na tua cabeça, você vai sofrer também pelo presente, pelas fantasias que você também está criando na tua cabeça. Porque você vê um post, você já imagina todo um contexto em volta. Um amigo fala uma frase, você também já imagina tudo o que aconteceu em volta e por que tá desse jeito e não tá com você. E aí pode acreditar, dentro de você tem todo um conjunto de reações químicas que se você não para, é igual ao usuário de droga. O teu corpo vai pedir cada vez mais. Então você precisa quebrar esse ciclo ativamente. E sim, vai ter um período de abstinência. Para fechar o passo 2, esse ciclo não vai se encerrar num estalar de dedos. Você precisa atuar para que ele quebre. Você precisa refazer hábitos. Você precisa refazer memórias. Você precisa refazer o seu cotidiano sem ele para que esses pensamentos venham cada vez mais, até que parem de vir, ou mesmo que venham de vez em quando, não vão te impactar. Se você viu até aqui e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho um curso sobre cura de término. Lá eu te ensino a superar um término em 7 passos com exercícios práticos. Foi o que eu apliquei quando meu casamento acabou 10 meses atrás. Bom, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, 10 meses atrás de quando ele está sendo gravado. E eu vou deixar o link para você aqui na descrição desse vídeo. Bora para o passo número 3. Pausa para água. Já tomou água hoje? Passo número 3 é desconstrua a narrativa de que a culpa é sua. Por um período, principalmente se foi ele que terminou com você, você vai ficar presa nos pensamentos de tudo o que você poderia ter feito de diferente. Então vai parecer que a culpa é toda sua, que você fez tudo de errado e ele fez tudo certo. Então eu já te adianto que sem conhecer a tua história, isso é disfuncional, isso não existe. Um relacionamento é feito por 2 pessoas. Então se ele acaba, a responsabilidade é das 2 pessoas. E o relacionamento pode acabar por inúmeros motivos que geralmente vão se amontoando durante o relacionamento. Aí a gente pode falar de prioridades, valores, alinhamentos que não foram feitos, combinados que não foram seguidos, várias comunicações que não aconteceram e por aí vai. E quando a gente entra nesse tópico sobre responsabilidade do final, o que foi sua e o que foi dele, pode ser que você lembre de frases que ele te disse e que parece que agora foram para o espaço. Eu sei como é esse sentimento. Eu ouvi várias vezes no meu casamento. A gente vai dar um jeito pra tudo, como a gente sempre faz. E aí, quando meu casamento acabou, eu fiquei bastante em crise. Porque eu, honestamente, até hoje não acho que a gente tinha problema suficiente pra uma separação. Então eu acreditava no que ele dizia. E aí, a partir daqui, vem a pergunta: como que eu vou confiar em alguém de novo? Porque se faltou comunicação, já temos um problema, é só a gente corrigir e na próxima relação a gente não vai repetir. Mas se no teu teve comunicação e você fica perdida nas falas que parece que foram pro espaço, pode ser que você tenha desenvolvido uma questão de confiança aí. Então agora eu te falo, você precisa confiar em você. Você precisa ter clareza do que é importante para você. Você precisa ter clareza do que é negociável para você e do que não é. Você precisa ter clareza do que é prioridade para você no relacionamento. Quando você tem clareza sobre essas coisas, o comportamento da outra pessoa te fala claramente se é para você ficar ou se é para você ir embora. Então, quanto mais clareza você tem do que foi responsabilidade sua e do que não foi, e do que você quer daqui para frente, fica muito mais fácil não ignorar as red flags e fica muito mais fácil trazer para a mesa a sua parte na construção de um próximo relacionamento. E eu não quero que você se culpe por ter passado por cima de você mesmo em algumas situações. Eu sei também como é a preguiça ou o sentimento de pensar, nossa, mas eu vou começar de novo, vou ficar aqui mesmo, porque afinal nenhum relacionamento é perfeito. Mas isso é um perigo, porque aí qualquer mínimo que eles fazem, a gente acha que é suficiente. Aí as promessas têm muito mais valor do que as atitudes. E aí o potencial que a gente vê na nossa cabeça parece fazer valer o risco de uma realidade completamente diferente. Para encerrar o passo número 3, então, tira da sua cabeça que a culpa foi sua. Um relacionamento é feito por 2 pessoas, então ele é construído por 2 pessoas e se ele acaba, a responsabilidade é das 2 pessoas. Vamos para o penúltimo passo, que é o passo número 4. Passo número 4, então, é encerre essa história nos seus termos. Você precisa encontrar um ritual, uma atitude, uma prática, alguma coisa
que encerre essa história dentro de você. Porque se você ficar esperando uma conversa, um pedido de desculpas, um encontro, uma ajuda, qualquer coisa que venha de fora, pode ser que você fique presa nesse buraco aí. Ninguém vai te salvar dessa situação em que você tá. Nem o seu ex, nem uma amiga, nem ninguém. Você precisa se tirar desse lugar. Encerra essa história. Entenda que esse encerramento ele não vai simplesmente acontecer. De repente você acorda e tá tudo bem. Ninguém vai te salvar ou te dar de presente num laço vermelho. Você vai ter que passar a régua nessa história. Mas como fazer isso? Eu gosto muito do mecanismo da carta. Pega uma folha de papel, escreve uma carta para ele. Escreve tudo o que você gostaria que ele ouvisse de você. Mas você não vai enviar. Escreve o que você tem para escrever. Se quiser, pode até botar num envelopinho e joga na fogueira. Queima com fósforo, bota no fogão, faz o que você quiser. Mas o que a gente está fazendo aqui é colocando o seu sentimento para fora, sem esperar os porquês dele, as explicações dele, os pedidos de desculpa dele. Pode ser que ele nem ache que tem que te pedir desculpa, pode ser que ele nem saiba o quanto te machucou, pode ser que ele nem enxergue o futuro que você projetou, porque eu já tive esse pensamento. Mas como assim ele abriu mão de um futuro maravilhoso que a gente tinha junto? Tinha para quem? Então acorda que a sua autoconfiança depende de você. Escreve essa carta e me conta aqui nos comentários qual o efeito que teve, porque você precisa de novas reações químicas dentro de você. O seu corpo vai entender que acabou, você vai colocar novas memórias dentro de você e depois você volta aqui me contar como é que você tá. Para encerrar, enquanto os 4 primeiros passos são colocados em práticas, aqui vai o passo número 5 para você. Redirecione essa energia. A dor de ser deixada, abandonada, rejeitada, descartada, gera muita energia dentro de você. Se você não canalizar essa energia para outra atividade, ela vai ficar te comendo por dentro. Então para de esperar o momento certo para levantar. Mas acabou, só faz uma semana. Já dá para levantar. Eu não tô falando para você levantar e já sair correndo no parque, mas já dá para levantar, arrumar sua cama, lavar esse cabelo, arrumar os armários que estão tudo bagunçado aí dentro da sua casa. Então usa essa energia para outra coisa que não seja só sofrer. Quando meu casamento acabou, eu fiquei, eu não sei se foi 10 ou 15 dias só chorando. Eu sentava no chão para chorar. Até que chegou uma hora que eu falei, deu. Isso quer dizer que eu parei de chorar? Não, quer dizer que eu comecei a chorar menos. Fui chorando menos, até que parei de chorar. Então você não chora mais? Vez ou outra numa TPM, uma memória que vem, alguma coisa que vem, dá uma choradinha, vê um filme de romance, dá uma choradinha. Mas isso é porque as memórias românticas que eu tenho são com ele. Isso não quer dizer que ele é minha alma gêmea. Aliás, eu nem acredito em alma gêmea, mas eu faço outro vídeo sobre isso. A mensagem aqui é que você não tem que esperar o momento certo para começar a levantar. A hora de começar a levantar é agora. Acredita, um relacionamento, ele vem para mudar você, ou pro bem ou pro mal. Assim como um término também vem para mudar você, pro bem ou pro mal. E eu, se fosse você, não gostaria de voltar a ser a pessoa que você era antes desse relacionamento. Eu imagino que você queira passar por isso e se tornar mais madura, mais consciente, mais clara sobre o que é importante para você e sobre o que não é. Então eu te encorajo a querer ser outra pessoa depois de passar por essa tormenta. A dificuldade de superar um término, ela começa lá atrás. Ela começa na ingenuidade na escolha de um parceiro. Ela começa na falta de habilidade de se posicionar na construção de um relacionamento saudável. Porque um relacionamento saudável, ele se constrói nas conversas difíceis. Então, se você tem dificuldade de trazer a conversa difícil, esse término já serve para te mostrar que você tem que aprender. E agora já comecei a fugir aqui do assunto, então para encerrar o passo número 5, redirecione a tua energia, porque a hora de começar a levantar é agora. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que você curta, que isso ajuda o YouTube a entender que essa mensagem pode ajudar mais gente. O link do curso Cura de Término está aqui na descrição do vídeo. E se você tem uma dúvida sobre esse processo de superação, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer te responder. Não deixa de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.